E aí, pessoal? Tudo certo? Todo mundo me ouvindo? Maravilha! Então, vamos lá, que o tempo é meio curtinho e nosso passador não funciona, problema de tecnologia, lá vamos nós. Então, pessoal, qual que é a proposta aqui, né? A gente tem um título aí oficial de privacidade além da governança, da adequação, mas eu acho que poderia também ser uma versão um pouco mais resumida de adequei. E agora? Né? Por que pensar coisas além da adequação e da governança quando a gente está tratando de privacidade? Só para apresentando um pouquinho, eu sou a Sofia, que é um sistema operacional com fala e inteligência artificial. Eu sou engenheira de privacidade na Único EdTech e eu já trago assim, um pouquinho da proposta do que a gente vai conversar aqui, pelo próprio cargo ou papel que eu tenho, que costuma ser um papel que a gente vê um pouco menos aqui no Brasil. Tem uma questão da gente pensar a privacidade não só no aspecto regulatório, só naquele aspecto que a gente vê mais, ou pelo menos é mais difuso como conhecimento, mas muito mais um aspecto também, por exemplo, de olhar para código, olhar para telas, então a gente vai conversar sobre isso. Eu sou professora no Técnico de Desenvolvimento de Sistemas no Senac do Rio Grande do Sul. Também sou mestranda em computação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou MBA em segurança de dados pela USP. E nisso tudo aqui eu sempre trabalhei com a parte ou de ciência de dados, depois eu fui para a parte de segurança. E eu acho que juntando os dois só podia ter dado em privacidade mesmo. Então é onde eu cheguei hoje, mas passando por várias outras áreas, inclusive também em direito. E uma conversa, assim, só para a gente alinhar um pouquinho de expectativas, essa tal que é um convite para a gente pensar em conversas de privacidade além da adequação, é potencialmente uma ideia de coisas que vocês podem aplicar no dia a dia de vocês. Então, gostaria muito que vocês saíssem daqui, pelo menos com uma ideia nova, com alguma coisa nova para repensar no dia a dia de vocês no trabalho da privacidade. É uma ajuda a compreender como os times de privacidade podem alcançar potenciais muito maiores do que só uma questão regulatória, então como vocês podem explorar isso no time de vocês também, percebendo às vezes já o perfil de algum colaborador do time ou de algum colega. E também algo pessoal, a privacidade para mim ela é algo pessoal, eu falo de privacidade porque eu realmente gosto enquanto missão de vida, não é só uma questão, é o meu trabalho, mas é também algo que eu tenho muito prazer em conversar sobre. Então é por isso que eu trago essa proposta da gente pensar como fazer a privacidade ir mais longe. E essa tal que não é uma verdade absoluta, então eu acho que talvez até num aspecto de cientista, a ideia é que a gente tenha uma troca de ideias e a gente aprender juntos. E eu quero trazer mais dúvidas do que respostas. Eu quero tirar dúvidas de vocês, mas eu quero que a cada uma dúvida de vocês que caia, surjam mais 3, porque é assim que as coisas evoluem, é assim que as coisas se constroem. Não é uma provocação negativa, vamos falar de... Porque assim, a adequação é mais comum ainda do que o resto. Isso é errado? Não, não é errado. É um ciclo de evolução pelo qual a gente está passando. Então, não gostaria que nada que fosse dito aqui fosse levado como se fosse uma espécie de crítica também. E essa tal que não é um case. Eu não vou falar, meu case em determinado lugar. É muito mais uma experiência minha, pessoal, que eu vou embasar, logicamente, com alguns outros fatos aqui, com alguns outros dados. Mas não é um case de um determinado local. Então, para quem trabalha com privacidade, deve lembrar que lá em 2000 e bolinhas, primeiro 16, depois de fato 18, depois 20, vinha muito uma questão de trabalho com determinada área, quero ir para a privacidade. Aí muitas coisas que falavam tu vai para a privacidade, tu vai adequar lá a empresa, a organização e tu vai fazer o que da vida depois? Porque o nosso horizonte ali era muito breve, era muito míope. Era o que a gente falava. Tu adequou e acabou. Ou o que vai ter depois que tu adequa, o que tu vai fazer. E, na verdade, a gente foi percebendo ao longo do tempo em privacidade o seguinte, que a adequação é infinita. Então, a gente percebeu, a gente respondeu lá atrás, bom, a gente termina de adequar, a gente fez tudo. Amanhã tu vai descobrir que alguma área já saiu do lugar, porque alguém teve a ideia de um processo, não falou pra ti, tu vai descobrir só no final, tu tem que sair correndo fazer isso, aquilo. Então, assim, a nossa dúvida principal, lá quando a gente começou a falar de carreiras de privacidade, era que a própria adequação por si só e a governança depois do que a gente fez é algo infinito.
A gente pode ficar para sempre olhando para isso. Mas aí fica uma provocação, até para justificar essa conversa. Se a adequação é eterna, por que a gente tem que se preocupar com outras áreas, outros aspectos, outros papéis da privacidade, né? Então, no fim do dia, por que eu estou tirando 25 minutos da vida de vocês para falar sobre isso? E, na verdade, é inclusive para manter a adequação que vocês fazem. Então, a ideia inicial, antes de falar de possíveis papéis, possibilidades, é pensar que eu vou sempre ser pego de surpresa no final, ou eu sempre vou ser incluído nas ações, nos processos no final, ou eu vou participar disso desde o começo. E evitar ser pego numa surpresa, ter um papel mais ativo. Muitas vezes, em várias organizações, os times de privacidade, eles acabam sendo colocados num papel mais passivo. Então, espera-se que tudo seja feito e depois tu passa para a privacidade dar uma chancela de sim e não. Só que tudo já foi criado. E esse é um outro aspecto também. Além de manter a adequação adequada, por assim dizer, uma vantagem da gente começar a pensar além de adequação e governança é até a questão de poupar tempo e recurso. Porque eu sempre vou ser acionado só no final, significa que a minha organização já criou o produto, já criou o serviço, já criou o projeto, e já gastou um tempo ali, e eu no final posso virar e falar assim, isso aqui não vai para frente. Aí das duas uma, ou tu vai ser completamente ignorado, que é uma coisa que acontece bastante, ou tu vai ser aquela pessoa que estragou a brincadeira das pessoas. Meio difícil. Privacidade não pode ser esse papel chato, não é um papel dar a chancela de sim ou não, e às vezes a gente não é ouvido, ou a gente é sempre o papel do chato que fica lá julgando o trabalho dos outros. Então a ideia da gente ir além de adequação e governança, e quando eu falo além de adequação e governança, são os papéis mais associados ali na questão, então o analista de privacidade, o advogado, etc., é a gente poder repensar como é a nossa relação, inclusive, com as outras áreas da nossa organização, quando a gente trabalha. E uma parte super legal disso tudo é, além de poupar tempo e recurso e derrubar essa máscara de chatice, isso ajuda também a encontrar novas possibilidades de mercado. Privacidade também é um valor de mercado. Não é à toa que, já que a gente gosta tanto de se inspirar em empresas estrangeiras, não é à toa que a Apple tem uma aplicação massiva de recursos em cima de privacidade. E coloca isso no produto final e faz propaganda disso. Não é porque eles certamente não estão gastando dinheiro nisso, eles estão ganhando dinheiro nisso. É um investimento. E a título de time, a parte mais divertida é que é o aprendizado constante. Quando tu te força a entrar em ação com outras pessoas de outros times, tu acaba aprendendo mais também. Então tu vê além daquele horizonte que tu vê todo dia. Tu tem a oportunidade de aprender alguma coisa nova. E sendo honestos, qual foi a última vez que o time de vocês, assim, ou o time que vocês participam, ou que vocês lideram, reviu um código? Às vezes são funções que a gente nem associa muito com um time de privacidade, né? Sentar, abrir um código, rever e falar assim, isso aqui está coletando dado onde não devia, está usando um pacote que não deveria. Às vezes são linguajares que a gente nem tem consciência, ou se tem uma ideia que time de privacidade não pode ter algum tipo de tecnicidade, ser técnico. Modelou dados. Por que não, quando vão criar um dashboard, vão criar uma visão, vão criar ali um modelo, por que simplesmente criam e depois o time de privacidade verifica se tem algum gap ou não? E isso aqui entra em alguns pontos até questões mais específicas do próprio banco de dados. Então, por exemplo, de identificação. Então, eu achei que anonimizei, não consegui, só que não está anonimizado de fato, eu consigo voltar a identificar uma pessoa. Então, por exemplo, eu estou aqui, vocês anonimizam meus dados, vocês não têm meu nome, vocês não têm mais nada. Fala para alguém encontrar uma mulher que está num palco e tem 1,85 m para ver se vocês não conseguem me identificar de novo. A gente às vezes nem passa isso quando a gente está trabalhando com banco de dados. E por que não discutir design? Qual foi a última vez que o time de vocês sentou com uma tela e falou isso aqui está condicionando o meu titular a dar consentimento sem perceber se ele realmente gostaria de fazer isso? Às vezes a gente nem passa nisso, a gente só olha ali, a base legal é essa, vamos aprovar e vida que segue. Então, para que eu vou esperar o problema chegar em mim e tentar resolver ele se eu posso ir lá no princípio resolver de fato? Então, por que eu vou esperar alguém reclamar que o design está desconfortável, que está forçando a dar ali o meu consentimento ou passar alguns conjuntos de dados pessoais meus que às vezes eu não passaria em sem consciência porque o design está mal feito? Por que a gente está esperando sempre isso acontecer? E aí um ponto,
Peraí. Sabe atrás. Que eu voltei ali falar. A privacidade é um asset. Então, e assim, antes de começar a explorar os papéis, pensar que a privacidade por si só é nada. Nada. Se vocês são um time de privacidade, pensem no que vocês trabalham todos os dias. Vocês não trabalham time de privacidade sobre o time de privacidade. E aqui dá para falar até em adequação. Vocês não fazem roupa, pia, análise de impacto em cima de vocês mesmos. Vocês fazem em cima de outras áreas. Então, por que não a gente não tem essa integração com as outras áreas também? E a privacidade, no fim do dia, ela é interdisciplinar. Me fala uma área que não tem dado pessoal. É muito raro a gente encontrar alguma área que seja puramente livre de dados pessoais em algum nível que seja. Então a gente fala assim, se está em todo lugar, se tem como explorar, por que é que não está tendo essa ligação ainda? E daí, pessoal, algumas oportunidades estrangeiras para a gente se inspirar. Então assim, não gosto muito de ficar sempre trazendo exemplo estrangeiro, não é da minha tendência, mas como a gente não tem tantos exemplos ainda aqui no Brasil, achei relevante a gente pegar alguns pontos e eu trouxe de algumas empresas aqui que eu acredito que muitos de vocês conheçam, justamente para mostrar que isso não é estou aqui falando de algo que poderia ser, não sei o quê. É algo que já está acontecendo. Então, deixa eu começar aqui. Isso aqui, por exemplo, é uma oportunidade da Dell, de Privacy Engineering Quality Control. Se a gente vê aqui quais são os requisitos para trabalhar, entender de teste de código, debug e de como codificar os procedimentos. Experiência em SQL, para trabalhar com banco de dados. Experiência ali em lidar com dado, limpar dado, em manipular. Outro exemplo também interessante. Engenheiro de privacidade voltado para Red Team de privacidade. A experiência é revisão de código. Experiência em pentest e conhecimento de modelagem de ameaças. Isso é uma coisa que a gente vê muito em privacidade. Normalmente são papéis que te associam muito bem com segurança. Se vocês vêm de segurança, vocês conseguem associar rapidamente. Mas a gente não vê num job description de privacidade normalmente. Ou ainda, TikTok, mesma história, Product Manager. Então, saindo um pouco de papéis mais técnicos e pensando em gestão de produto. Experiência com design de produto. E também com UX Research, a usabilidade do nosso produto. Esse aqui é uma consultoria, a Lawrence Harvey estava procurando alguém que tivesse um conhecimento para privacidade em computação de múltiplas partes, criptografia homomórfica, criptografia aplicada, protocolos de zero conhecimento. Então, já começa a ficar um pouquinho divertido isso aqui. Mais 2 exemplos. A Amazon, também procurando um Product Manager aqui, Program Manager. De novo, Threat Modeling aparecendo, conhecimento e modelagem de ameaça. E, por fim, misturando um pouquinho de áreas, algum parceiro em privacidade que entenda sobre ética e saiba lidar com algoritmos de inteligência artificial para lidar especificamente com inteligência artificial responsável na parte de privacidade. Então, o aprendizado federado, o consumo dos dados, etc. Então, assim, eu trouxe tudo isso porque, honestamente, a gente não olha, a gente não consegue encontrar esse tipo de job description dentro de algum papel que a gente tenha no Brasil. Eles existem, mas normalmente eles não estão expostos ou tenham tanta divulgação assim. Costuma ser, muitas vezes, uma oportunidade interna ou um papel que vai sendo moldado conforme o colaborador dentro de uma organização. Daí, só um parênteses, eu mostrei várias empresas que são grandes, então fica aquela sensação, bom, legal tudo isso que tu está falando, mas a empresa tem que ser grande para a gente ter um papel desse, precisa de ser grande? E, na verdade, não. Depende apenas de ser a realidade da empresa de vocês. Por exemplo, a organização de vocês, na verdade, é uma empresa menor e muito mais voltada, por exemplo, a design de telas. Talvez faça muito mais sentido vocês terem alguém de privacidade que olha para o design pattern disso, do que ter, por exemplo, uma pessoa que vai ficar olhando para criptografia homomórfica. Mas veja, vocês têm a oportunidade de ter um papel desse a variar da empresa de vocês. Então, assim, pensando um pouquinho além disso, alguns outros exemplos, né? Eu trouxe esses job descriptions, mas vamos pensar aqui na prática desses job descriptions. O que pode fazer um Product Manager de privacidade? Cara, vocês que são de privacidade sabem, às vezes falam, isso aqui não pode ser executado, não posso criar esse produto, não posso criar esse serviço. Tá, e qual que é a alternativa?
Às vezes a gente não dá alternativa, a gente só fala, não pode fazer, não dá para fazer. Uma pessoa voltada para produto dentro de privacidade é justamente aquela pessoa que vai falar assim, ok, vamos fazer dessa forma. Ou criar features voltadas para a privacidade. Então, por exemplo, eu tinha dado o exemplo da Apple, então eu vou voltar a ela para ficar algo mais neutro. O bloqueio, por exemplo, de algumas aplicações para tu baixar, justamente baseado em questões de privacidade. É uma feature que é oferecida baseada em privacidade. Inclusive, na Apple, tem vários job descriptions de Product Manager de privacidade, tá? Então, segue nessa mesma linha. O comunicador. Às vezes, a gente faz um baita trabalho de privacidade, tá tudo certinho, tudo maravilhoso. Aí, na hora que a gente vai ver, o texto está falando, por exemplo, de consentimento, e a base legal é qualquer outra. Ou, por exemplo, a gente não tem uma política dentro da própria organização para ter uma conversa legal de privacidade. Às vezes, a forma que eu falo, mais técnica, pode não ser uma forma atrativa para o público em geral. Só que meu público em geral, dentro da minha organização e fora, tem que saber de privacidade. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas eu posso ter uma pessoa que é comunicadora para tanto. Ou até mesmo designer. Então, a pessoa realmente que vai lá criar a tela, vai ali criar o produto, o desenho do produto, não vai me aparecer, por exemplo, com não quero dar meus dados pessoais numa cor que não deveria ser, porque vai contra a questão de padrões de design. Ou eu crio heurísticas de privacidade que podem prever se tem uma chance de ter um disclosure de informação além do necessário. Isso, inclusive, que eu estou falando, heurística de disclosure de informação pessoal além do necessário, é um artigo, tá? Tá em inglês, eu esqueci o nome do autor, mas ele é real. Então, eu tenho toda uma heurística para prever se meu produto não está coletando mais dados do que deveria dentro de uma tela. Bem relevante. Ou ainda alguns outros desdobramentos que a gente já fala bastante hoje, mas a gente não aproveita. Então, saindo daquela casinha ali, talvez mais distante, mas de coisas que a gente ouve no nosso dia a dia enquanto pessoas de privacidade. O Privacy by Design. Eu tenho pavor desse termo, porque eu gosto disso, eu trabalho com isso todos os dias, mas se tu sentar e jogar em qualquer buscador um tutorial de Privacy by Design, tu não encontra um bom. Tu não encontra ninguém falando, eu fiz Privacy by Design. Privacy by Design é isso. Tá, mas exemplifique como é que tu fez. Então, cara, olha aqui, a gente já tem um exemplo de coisas que a gente fala todo dia em privacidade e a gente não explora. Todo mundo fala, mas como que faz, o que é feito, quem fez, o que entregou, onde estão os tutoriais, aonde são os livros práticos, de fato, e não só mais um artigo falando do que é o Privacy by Design. E nisso entra, por exemplo, a modelagem de ameaças. Então, realmente trazer privacy desde o começo, privacidade desde o começo do meu produto, do meu serviço, passa por Privacy by Design. Então, por exemplo, para que eu vou esperar resolver terminar o negócio e ter problema, se eu posso voltar aqui e estar desde o começo, fazer uma modelagem de ameaças, não sei fazer. Cara, alguém do teu time de segurança deve saber. Conversa com ele, tentem achar um framework. Minha sugestão, tem um framework em português, foi traduzido para o português brasileiro e adaptado para a legislação local, que é o Lindan, e ele está junto com o Threat Dragon, que é uma ferramenta para modelagem de ameaças. Então, assim, quer experimentar, quer tentar, está aqui uma ferramenta open source, gratuita, para tu realmente sair daquela questão do o que é Privacy by Design? Privacidade desde o começo. E tá, mas e aí? A privacidade adversária. Então, como a gente estava falando ali do Reddit Team do pessoal da Meta. E quando a gente tem incidente só de privacidade? Como eu dei o exemplo da identificação. Ou então, eu tenho um sistema todo seguro, todo maravilhoso, mas meu analista de dados dentro de casa começa a fazer cruzamento de dados e ter mais informação do que deveria. Porque ninguém testou isso. Ou a gente não tem uma questão de privacidade diferencial, se a gente for começar a subir o nível. Então, é uma área que, além disso, dá para a gente ficar unindo pessoas de outras áreas também. Volta na minha proposta sempre da interdisciplinaridade. Para quem quiser conhecer, um nome legal da área é o Scott Tenaglia, que é agente de engenharia da Meta, que lidera o time justamente de Privacy Red Team. Um outro exemplo também mal explorado, que a gente poderia já lidar, antes de falar de cargos e papéis tão complexos, Privacy Research. Cara, o que tem de novo em tecnologia de privacidade? Quem é dentro do time de privacidade de vocês que tira ali o tempinho para pesquisar tecnologias novas ou o que está sendo feito? E até uma questão, muitas vezes quando a gente fala de pesquisa, a gente sempre tem uma ideia que pesquisa é algo que é feito, lido, engavetado. Pesquisa pode ser algo prático, pesquisa pode render algo prático. Cientistas não foram feitos para ficarem só na academia, muito pelo contrário.
Precisa trazer cientistas para dentro da área do mercado, porque, por exemplo, a ideia de fazer uma pesquisa aqui é ter uma metodologia. Alguém chega para vocês e fala, o blockchain não posso usar porque coloca dado lá, não dá para pagar. E a LGPD fala que é para eu pagar dado pessoal. Exemplo tirado do nada, agora só para a gente ilustrar a questão. Cara, tu tem duas formas de responder isso. Tu pode simplesmente juntar um monte de conhecimento ali e colocar e ficar lendo o texto, ou tu pode realmente colocar um time de pesquisa em cima para construir uma tese aceitável, para fazer provas que realmente não dá para pagar ali numa blockchain pública, mas eu consigo fazer uma maneira de escamotear, ou a chance de conseguir encontrar é X%, e logicamente ali é isso com uma questão de tese jurídica. Mas é muito melhor quando tu tem uma metodologia científica para embasar o que tu faz. É muito melhor do que, eu acho que dá. Isso é o básico. Então, pessoal, um too long, don't read, né? Tá muito longo tudo isso, vamos resumir pro que interessa e talvez o que eu mais gostaria que vocês saíssem daqui levando com vocês é que a privacidade é um território a ser explorado e de múltiplos papéis. Então, de novo, é um convite precisa de pessoas de adequação, precisa de pessoas de governança. Não é não precisamos mais dessas pessoas, muito pelo contrário, a gente volta lá no mito do Sísifo. Sempre vai ter área, espaço e trabalho para esse pessoal e tem gente que gosta. E ótimo, ainda bem que tem. Mas tem outras pontas que podem ser exploradas e que, inclusive, vão facilitar na adequação no fim do dia. Praticamente qualquer área pode confluir com privacidade. Então, dá para tu juntar design, dá para juntar pessoal de análise de dados, dá para juntar o pessoal de segurança, obviamente, que talvez é o primo ali, irmão mais próximo para a gente enxergar. Dá para juntar a área de comunicação, produto, enfim, a área que vocês quiserem, dá para unificar. Cara, dá para tu unificar, por exemplo, uma área, sei lá, de médicos. Quem é a melhor pessoa para saber quais são os dados necessários, por exemplo, no atendimento a um paciente? Tu que é o analista de privacidade ou o médico que está ali todos os dias? Ele fala o que ele precisa e tu faz ali a decisão final, sem dúvida. A privacidade não é chata e não é para ser só regulatório. Então, assim, eu realmente fico chateada quando eu vou falar com alguém, por exemplo, no dia a dia, a pessoa fica, mas tá meio chato da privacidade, vai falar que não dá para fazer. Cara, dá para tu fazer tudo o que tu quiser. Eu tô aqui para ajudar vocês a fazerem tudo o que vocês quiserem. É esse meu lema dentro de privacidade. E privacidade é um investimento diferencial. Então, ter um bom time de privacidade, ter bons produtos de privacidade, lógico, é um investimento que tu tem que fazer. Mas realmente só tem bons retornos. Certo? Dei uma corridinha aqui pro final. Muito obrigada pelo tempo e paciência de vocês, por me ouvirem. E para quem quiser... Opa. Eu e o passador estamos tendo uma boa relação, não sei se deu para perceber. Mas eu agradeço a presença de vocês. Para quem tiver dúvidas, alguma conversa, às vezes fica desconfortável de perguntar aqui, está aqui o meu contato. Eu acredito que é um dado bem identificável, não acho que vocês vão encontrar muitos com esse nome, então dá para vocês chegarem em mim rapidinho. E vida longa e próspera para vocês. E, novamente, privacidade, para mim, é uma missão de vida. É legal, é um trabalho, mas também é algo que eu gosto. De verdade, assim. Então, eu quero que todo mundo possa usar os dados em paz sem ninguém ficar recebendo um monte de coisa que não quer depois. É isso, galera. Beijo. Valeu, queria agradecer a todo mundo que está na plateia. Vou abrir o nosso Q&A agora. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem super à vontade. Nossa equipe vai levar um microfone para você. Ali, ó, no fundo, por favor. Boa tarde, Leonardo, tudo bom? Bem, Leonardo. Como que a gente faz para inverter na empresa essa visão que a gente realmente tem da privacidade de dados, que é o dificultador de novos lançamentos? Porque a gente enxerga que cria-se tanto obstáculo que no fim das contas acontece o que você falou no início da palestra. É melhor você desenvolver tudo, provar que aquilo é legal e depois pedir o time de privacidade para adequar o que é necessário. Eu acho que o processo inverso, igual você está falando, que é envolver o time de privacidade primeiro, é o mais legal. Mas como que a gente consegue virar essa chave dentro da empresa? Cara, é uma construção, assim. Não, das minhas experiências também não foi uma coisa assim, chegamos e deu tudo certo e foi tudo tranquilo. Não foi. E não é 100%. Às vezes a gente vê, por exemplo, pessoas fazendo, alguma parte da organização vai lá, faz e depois comunica. Isso acontece, isso já se faz há muito tempo. Mas eu acredito que o primeiro passo para tu chegar nesse ponto é construir, assim, é ir pelas beiradas. Então, por exemplo, eu sei que determinado time vai fazer alguma coisa.
eu tento chegar lá e oferecer e começar e fazer um case de sucesso. E eu vou para um segundo, e eu vou para um terceiro. E muita paciência, porque depois tu consegue criar laços com alguns times, eles vão percebendo que tem valor nisso tudo que a gente está fazendo. Mas alguns outros costumam ser mais resistentes. Então, assim, é um pouco do ir aos poucos, literalmente aos poucos, e ter muita paciência. Obrigado. Mas aí a proposta é, sei lá, tu tem algum colega na organização que tu sabe fazer algum produto, exemplo, chega nele e fala, cara, dá uma chance para ele fazer tudo isso aqui. E faz bem. Assim, vai lá e faz bem, que tem espaço. Obrigado. Maravilha, muito obrigado a todos da plateia. Sofia, Meu caro, muito brigadão. obrigado. Sofia, Obrigada, gente. Até mais.